Fala galera, seja muito bem-vindo à live Levanta e Vai de número 9. Meu nome é Júlio e o meu principal objetivo com essas lives aqui é ajudar você que tem TDAH a vencer a procrastinação e ter mais foco para conseguir avançar na vida. Então, o objetivo central é realmente ajudar você. Então, boa noite a todos, já está de noite, né? Hoje entrei um pouquinho mais cedo aqui e vou ter alguns compromissos à noite aí, vou encontrar a galera da igreja. Então hoje resolvi entrar um pouquinho antes e especificamente nessa live de hoje eu quero falar sobre o que você que tem TDAH deve fazer para conseguir criar uma rotina e ter foco no seu dia a dia. Mas antes quero entender mais sobre você que está aí do outro lado. Comenta aqui para mim se você que está aí tem TDAH. Quero saber se você já foi atrás de um diagnóstico, se você tem certeza que tem TDAH ou não. Então, se você tem TDAH, comenta aqui sim. E se você não tem, comenta não. Ou se você acha que tem, comenta aqui por que você acha. Se você acha, por que você ainda não foi atrás para realmente saber se tem ou não? Isso é um divisor de águas. Você vai conseguir entender muita coisa sobre você, sobre as coisas que você já viveu até hoje. Vai deixar tudo mais claro para você realmente entender a forma como você age, a forma como você enfrentou várias coisas na vida. Então, comenta aqui embaixo se você acha que tem e por quê. Eu não sei ler o seu nome, é Tasher? Tasher? Qual profissional que faz o diagnóstico? Que faz realmente todos os testes e tudo mais é o neuropsicólogo. Então, você pode buscar um psiquiatra que, de qualquer forma, ele que vai ver todo esse diagnóstico depois e te dar um medicamento ou não. E aí esse psiquiatra vai te encaminhar para o neuropsicólogo para você conseguir fazer todos os testes ali e realmente receber o diagnóstico. Fala, pai, beleza? Não vai dar para ficar na live, porque estou no serviço. Mas depois fala um pouquinho sobre os profissionais iniciais que você começou as terapias, só para que possamos dar um norte. Então, é exatamente a pergunta que ela já tinha feito aqui. Depois você pode entrar no meu perfil, vou deixar a live salva, mas o caminho é esse. Acho que o primeiro profissional que você deve ir atrás é o psiquiatra mesmo, e a partir dele ele vai te encaminhar para um neuropsicólogo para fazer toda a bateria ali de avaliações e tudo mais, vários testes. Então, esse é o norte, assim, para você dar início a abrir essa porta realmente, porque depois que você abre essa porta entra a luz ali no quarto escuro, você não está entendendo nada, você não entende por que você age do jeito que age, por que você realmente é tão desorganizado, por que você esquece tudo, por que essas coisas acontecem. A gente sempre acha que o problema é a gente, né? Mas pode ser o TDAH agindo e tomando conta ali da sua vida. E a partir do momento que você recebe esse diagnóstico, tudo fica mais claro, porque aí você sabe a raiz ali do problema, né? E como lidar com tudo isso. Me conta aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade com relação ao TDAH. Se você acha que tem ou se você realmente tem, manda aqui no chat qual que é a sua maior dificuldade. Se é com organização, se é com a rotina, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Quero entender um pouco melhor sobre você que está aí para eu poder trazer um conteúdo que vá agregar o máximo possível para o seu dia a dia aí, para você conseguir realmente parar de procrastinar, ter mais foco no dia. São problemas que eu tive muito e que, cara, depois que eu entendi
como fazer para não ter mais esses problemas, muita coisa mudou na minha vida. Então, deixa aqui no chat qual que é o seu maior problema com relação ao TDAH. Do meu filho é o TDAH combinado. O TDAH combinado seria a questão de ter muita hiperatividade física, assim, né? Mas de qualquer forma, se não é física, é mental. Então a hiperatividade vai estar ali presente e a falta de foco também, né? Que a gente acaba tendo uma disfunção mesmo executiva ali e tudo mais que vem de... Pode ter qualquer início isso. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu descobri uma coisa muito doida que confirmou 100% assim, do meu diagnóstico. E assim que eu recebi o resultado, cara, eu fiquei maluco. Porque daí eu comecei a entender o porquê eu tenho TDAH. Qual que é realmente, da onde surgiu. Tipo assim, realmente a raiz do problema. Hoje eu entendi. E, cara, buguei minha mente. Comecei a destrinchar e, cara, fui muito atrás para entender como que funciona cada uma das coisas, porque a gente fala muito sobre a dopamina, né? Que a dopamina de quem tem TDAH é desregulada e tudo mais, mas por quê? Da onde vem isso, né? E aí eu fiz um teste genético. E a partir desse teste genético, cara, eu entendi muita coisa. Passei a entender exatamente qual que é a raiz do meu problema, né? Porque o que eu entendi também, indo cada vez mais a fundo ali, porque eu comecei a ficar maluco, comecei a pesquisar o máximo possível, trocar ideia com o chat GPT ali, trazer várias informações para me munir de informação para mim, mas também para trazer para vocês. E aí tem essa questão da dopamina, né, que, cara, a maioria esmagadora das pessoas sempre falam apenas da dopamina, de tipo assim, dopamina desregulada no cérebro de quem tem TDAH e tal, tipo, tá, mas por quê? Por que é desregulada? E aí isso sempre fica meio no ar, né? A gente não consegue entender muito bem da onde vem isso. E aí, através do resultado do teste genético hoje, eu entendi qual que é o meu, mas eu entendi também que pode ser N fatores. Então, primeiro ponto é genético. Então, se você tem o TDAH, a chance do seu filho ter é muito grande. Primeiro ponto que eu já fiquei tipo, mano, isso é muita loucura. Eu já tinha uma ideia disso, mas realmente vendo o resultado do teste genético, cara, comprovou muito assim. E aí que eu fui entender a relação com essa questão da dopamina. Porque no meu caso, eu não tenho um gene que, sei lá, não estou fazendo lá no meu estúdio por causa da internet e aqui apareceu que a conexão estava dando uma falhada. Enfim, deixa eu voltar um pouco aqui. Essa questão da dopamina, no meu caso, com relação à genética mais voltada para a parte de vitaminas e tudo mais, tipo assim, da onde inicia mesmo a produção da dopamina. Então, no teste genético você consegue entender exatamente qual que é o problema seu. Porque pode ser a parte genética da onde o receptor ali da dopamina e tudo mais, ou pode ser essa parte nutricional. Então, são vários caminhos. O transtorno é exatamente um transtorno porque pode ser de vários jeitos diferentes. O meu tipo de TDAH não vai ser o mesmo que o seu. A gente vai ter os mesmos sintomas ali e tudo mais, mas não vai ser... a raiz do TDAH ali não vai ser a mesma. E isso me deixou louco, porque eu falei, caramba, que doideira. Eu entendia que existia esse lance da dopamina ser desregulada e tudo mais, mas eu não entendi exatamente o porquê, porque ninguém fala sobre isso. E hoje, a hora que eu entendi, mano,
Eu buguei, na moral. E aí a partir disso eu consigo, cara, destrinchar muita coisa, ajudar muito vocês. E eu eu vou fazer um evento online e gratuito. Para quem quiser fazer parte desse evento, comenta aqui no chat evento, que vai chegar para você o link lá. Eu quero fazer um negócio mais direcionado mesmo para a galera, para conseguir de vez mudar de vida, assim, parar de procrastinar de vez, ter mais foco no dia a dia. E eu quero trazer esse lance também todo da genética, de várias ferramentas e vários tipos de conteúdo para você se entender qual que é o seu problema exatamente. Então eu vou fazer esse evento, vai ser online também, vai ser ao vivo, vai ser gratuito, mas eu não vou fazer aqui no Instagram exatamente. Então comenta evento aí no chat para você receber o link e se inscrever lá. Você vai colocar, acho que é nome, e-mail e o contato, e aí vai chegar para você o ingresso, né, gratuito para você entrar no evento lá no dia. Eu ainda vou divulgar a data aí para vocês, mas já fiquem sabendo que tá chegando. Fechou? Deixa eu ver aqui, ó. Minha maior dificuldade é parar no emprego. Do nada perco a concentração. É esse lance do foco, né? Que eu tenho falado muito aqui. A gente tem dificuldade em ter um foco atencional, de tipo assim, cara, é isso aqui que eu preciso focar agora e eu vou ficar focado nisso aqui até terminar. Então existem algumas ferramentas que a gente pode usar para mudar isso. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse evento. Também tem várias coisas que eu já falei nas outras lives e tudo mais. E vou falar mais algumas coisas aqui hoje na questão de rotina, que foi uma coisa que me ajudou muito, até nessa questão do foco. E fica comigo até o final que já eu vou trazer aqui. Só deixa eu ver mais alguns comentários aqui, responder um pouco a galera e a gente já vai pro conteúdo. Com vários prejuízos. Não consegue focar no trabalho. Onde te pergunto uma ajuda. Deixa eu tentar achar o seu aqui. Comentário. Ah, tá. Eu já respondi isso aqui, né? O TDAH combinado. Meu desempenho é baixo e fico desanimado. Tem a ver com todo o lance da motivação, né? Depois entra no meu perfil. Eu fiz uma live, cara, focadaça em motivação. Posso até trazer mais coisas numa próxima live relacionada a isso, porque faz total diferença você entender de onde vem a motivação. Ontem eu falei um pouco disso também na live e vai tirar um pouco dessa sensação de ficar desanimado, e o seu desempenho vai aumentar muito mais porque você vai conseguir entender o que fazer para mudar isso, para se automotivar, para ficar, tipo assim, não ficar dependendo de fatores externos apenas. Você vai conseguir fazer isso com você mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O maior problema é conviver com pessoas que julgam o que sinto. Eu tenho TDAH. Cara, esse é um grande problema. Eu estava até gravando um vídeo hoje sobre isso e tem sido uma coisa muito forte assim para mim, a questão de ligar para o que os outros pensam. Muitas vezes a gente está imaginando, achando que a gente sabe o que o outro está pensando sobre a gente. Muitas vezes a pessoa não está nem ligando para você. Então a gente precisa entender como desvincular isso, de olhar para você, para o que você se importa, para o que você sente, e não ficar dependendo sempre da validação do outro, ficar dependendo sempre do comentário do outro. Cara, isso te afunda, porque como que você vai depender do outro e quando não vier essa recompensa que você espera do outro, né? Aí você vai ladeira abaixo, vai cair numa depressão e tudo mais. Quero falar bastante sobre isso nesse evento que eu falei. Esteja lá, comenta evento aqui, você vai receber o link lá e esteja, porque eu quero entrar fundo, eu quero ter mais tempo. Eu vou fazer uma live aqui agora de
30 minutos, tô tentando, isso já é uma coisa maluca, assim, que eu tô tentando fazer as lives de 30 minutos, eu não tô conseguindo, porque é muita coisa para falar. E aí eu começo a trazer aqui as informações, as coisas que eu tenho estudado e tudo mais, e eu dificilmente consigo fechar nos 30 minutos. Até agora, na verdade, não consegui nenhuma. Vou tentar hoje, porque senão a patroa já vai ficar doida. Mas eu quero fazer esse evento, tipo assim, imersivo. Pra você entrar no evento e sair de lá, tipo assim, meu Deus, agora eu entendi. Agora eu vou conseguir, cara, realmente ter uma direção, ter um norte, saber o que fazer pra poder mudar a minha vida. Tipo, se você tá aqui e tá comentando esse tipo de coisa, é porque você não aguenta mais viver assim. Então eu quero te ajudar. Sempre quis fazer muitas coisas ao mesmo tempo, no final nunca termino nada o que comecei. Cara, eu gravei um vídeo hoje. Na verdade, cara, eu acho que já saiu. Eu tinha programado para 6 horas. Depois dá uma olhada lá. Eu falei exatamente sobre isso. Que a gente acaba travando, porque quanto mais coisas você tem para fazer, mais você trava. Porque eu falei disso ontem na live, a gente não consegue colocar uma ordem de prioridade de coisas para fazer. E aí você fica tão na dúvida, porque essa é uma questão do TDAH também, que você não consegue tomar uma decisão, você fica sempre em dúvida das coisas. E aí você fica olhando aquilo, pô, 5 coisas para fazer, por onde eu começo? Qual que é mais importante? Você não consegue tomar uma decisão, você não consegue tomar uma iniciativa de fazer a parada. Então a gente precisa ter controle sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. E aí eu vou pro lance da rotina de hoje. Tem uma coisa interessante aqui, ó. Eu estou louca com meu filho. Não sei mais o que fazer. Ele tem 19, mas tem maturidade de 13. Isso foi uma questão que eu trouxe numa live também. Que, cara, infelizmente, a maturidade de quem tem TDAH é tardia. Existem vários fatores ali da maturação do cérebro e tudo mais, do córtex pré-frontal, de várias coisas que, infelizmente, é tardia. Então, existe até a questão, né, de você conhecer alguém que tem TDAH e achar a pessoa muito imatura, porque realmente demora mais. E eu demorei muito, tipo assim, na verdade, eu acho que eu só amadureci de verdade mesmo porque minha filha nasceu. Então foi tipo assim, a força. Cara, ou você amadurece ou você não vai ter um futuro, tipo isso. Então o meu foi a força, porque eu acho que senão ia demorar um pouco mais. Mas eu tava chegando a 30 anos e tipo assim, tava com todas as dificuldades de maturidade ali, né? Então, realmente é tenso isso e é de se levar em consideração de precisa de psicólogo, precisa de alguém sempre orientando e puxando essa pessoa, né? Não sei se tem o TDAH, às vezes penso em fazer uma coisa e não me vem na cabeça de como começar a fazer. Cara, isso é comum. Eu falei disso, acho que na live de ontem também. Da questão de você... Não, foi na de antes de ontem. Da questão da gente não conseguir entender os processos. Então você não sabe muito bem por onde começar, qual que é o segundo passo, qual que é o terceiro passo, qual que é o quarto passo, para conseguir fazer aquilo que você tem vontade. Então isso também é um problema no TDAH. Se você acha que tem por conta disso, vale a pena você buscar ajuda e entender se você realmente tem ou não. Faz o que eu falei, vai atrás de um psiquiatra, ele vai te encaminhar para um neuropsicólogo, você vai fazer lá os testes e tudo mais, vai conversar. E se você tiver o diagnóstico realmente, cara, vai mudar muita coisa na sua vida. Provavelmente você vai precisar de um medicamento ou entender esse lance genético que eu falei, por exemplo. Existem outras formas de fazer o tratamento, mas de qualquer forma o medicamento não interessa a fonte de onde é a raiz ali do TDAH seu, o medicamento feito para o TDAH vai fazer a função. Então busque, porque, cara, faz muita diferença você entender o porquê. Quando você entende o porquê, tudo fica mais claro. Quando você entende o problema, você acha a solução. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito e que, cara, é muito real.
Se você entende o problema, você consegue entender qual é a solução. Se você não sabe qual é o problema, como você vai saber a solução? Então, você tem toda uma disfunção ali de coisas que você tem dificuldade e tudo mais, mas você não sabe de onde é a raiz, você não sabe de onde vem esse problema. Então, como é que você vai tratar isso? Como é que você vai fazer algo sobre, né? Fala, irmão, boa tarde, parabéns pelo conteúdo. Valeu, irmão. Ó, dois comentários falando parabéns pelo conteúdo. Fico feliz demais que vocês estão curtindo e que realmente está ajudando vocês. Quando eu vi seus vídeos, me vi exatamente em situações que passo sem entender e afastar pessoas. Muitas vezes quando não tem um diagnóstico. Amaral de SP Litoral. Cara, só de morar no litoral já dá uma ajuda também, né? Você já fica mais calmo. Imagina se você morasse em São Paulo, ansiedade a 1000, lá no teto, explodindo, com TDAH ainda. Uma das coisas que ajuda muito no TDAH, e que eu até trouxe aqui com relação à rotina, é você ter um tempo para você de, tipo assim, meditar, ter ali um momento para você respirar e trazer para baixo. Só dar aquela baixada. Tem um TDAH forte e seus vídeos resolvem muito. Mano, que bom, fico feliz demais, velho. Porque é isso, né? Começa a ficar claro o porquê e o que você tem que fazer para mudar, né? E como eu falei, eu quero deixar ainda mais claro. Vou fazer um evento lá imersivo para trazer o máximo de coisa possível para vocês. Então comente evento aqui para estar presente. Ainda não vou soltar a data, mas tá chegando. Então comente evento aí para conseguir ter o acesso gratuito. Bom, vamos lá. Trouxe aqui algumas coisas sobre essa questão de rotina para ajudar você a ter uma rotina, porque foi uma coisa que mudou completamente a minha vida. O e-book que eu lancei, que foi a primeira coisa que eu soltei assim, era muito focado em rotina, porque foi uma das primeiras coisas que eu fiz e que já mudou tudo assim para mim. Então é um ponto muito importante e que, cara, muda bastante, né? Porque aí você passa a ter mais organização, você começa a entender várias coisas ali de como dividir o seu dia, como ser mais produtivo, como ter mais foco, que momento do dia você tem mais foco. Então, irmão, você nem precisa de dica. Você já passou da minha feiura desde que você nasceu, entendeu? Você não precisa de dica pra isso. Agora, se você quiser uma dica para TDAH, que eu acho que você tem também, você tem uma carinha de TDAH, depois a gente troca umas ideias mais a fundo. Demorou? Tô falando isso pro meu primo que apareceu aqui, Lucas Gianni. Esse menino é feio demais. Depois vocês dão uma olhada lá. Mas o que aconteceu comigo é que, tipo assim, durante vários anos eu tentava fazer uma rotina, seguir uma rotina, mas eu sempre largava a mão. Não conseguia dar continuidade. Até eu entender uma estrutura que ia realmente fazer efeito, que ia me ajudar, que eu ia conseguir seguir, que ia me motivar a estar sempre fazendo isso. Então, quero trazer aqui para vocês o que eu fiz para isso. Eu achei durante muito tempo que a rotina era meio que uma prisão ali, né? Tipo, nossa, vou ter que fazer isso aqui, nessa hora, exatamente, nesse momento. Então, depois que eu entendi que não é uma prisão, mas que é o jeito que a gente precisa se organizar para funcionar, pra você ter previsão das coisas. Porque senão você vai ficar perdido, você não sabe exatamente o que fazer. Se a gente já tem dificuldade em ter uma ordem de prioridade das coisas, como que você quer decidir na hora o que fazer? Então, ter rotina já muda muito isso, porque você vai ter uma previsão ali do que fazer. O Eduardo mandou aqui, Júlio, você chegou a fazer a avaliação neuropsicológica? Irmão, o meu caso é um caso totalmente à parte, assim.
não sei nem como isso aconteceu, mas é Deus, assim, ó. Deus colocou a Júlia do meu lado, a Júlia resolveu fazer psicologia. A gente se conhece desde que a gente tem 5 anos de idade, então a gente sempre viveu junto. Ela me conhece desde que eu sou muito pequeno, e essa é uma das coisas que o teste ali vai trazer, se desde a infância você tem esses problemas. Então a Júlia, tipo assim, me conhece desde sempre. A gente acabou ficando junto depois da escola e ela resolveu fazer psicologia. E aí depois de fazer psicologia ela resolveu virar neuropsicóloga. Então, tipo assim, eu descobri o TDAH, muita gente me pergunta isso, eu descobri o TDAH por conta da pós em neuropsicologia da Júlia. Porque teve um momento da pós ali que tava falando 100% sobre TDAH, e aí ela pegou, puxou a cadeira assim e falou, cara, senta aqui e assiste isso. Tipo, você sempre teve, o DMS lá, né, que é onde vem tipo, as características, as coisas de quem tem TDAH, de 9, eu tinha uns 9. Então, tipo assim, ela pegou e falou, cara, olha isso, é você, o cara tá falando de você aqui. Então, eu meio que não precisei fazer toda a parada de ir num neuropsicólogo e tudo mais, porque já existia essa pessoa do meu lado. Então, tipo, ela me avaliou. E só de eu ir no psiquiatra e falar tudo pra ele lá, tudo que eu, tipo, vivi a minha vida toda, e com essa certeza dela, cara, pra mim era tipo assim, eu não precisava fazer todo o processo, porque eu já estava fazendo há 30 anos, entendeu? Então, tipo, eu não precisei fazer exatamente a avaliação. Mas como eu falei mais cedo aqui, não sei se você estava online já na live, eu fiz um teste genético. E nesse teste genético confirmou 100%, porque é genético. Então, eu tive uma certeza hoje, que foi quando eu recebi o resultado bizarro, assim, que eu falei, não, realmente, não tem a opção de eu não ter. Então, cara, isso fez muita diferença também. Teve mais de uma sessão que foi entrevista com meus pais sobre o comportamento da infância. Exatamente, foi o que eu falei. A gente eles trazem muitas coisas da infância para entender se esse comportamento vem de lá de trás, né? Você deu trabalho para sua mãe? Meu Deus do céu. Depois eu chamo ela para uma live aqui. Vou dar risada. Você se aceitou de boa? Cara, foi... como eu falei, quando você recebe o diagnóstico de TDAH, abre uma porta e entra a luz para você. Você estava num quarto escuro e simplesmente começa a entrar a luz e te mostrar o que realmente acontece com você. Então, eu aceitei a questão do diagnóstico. Não foi uma coisa tipo, nossa, meu Deus, como assim eu tenho TDAH? Não, foi, caramba, eu tenho TDAH, é por isso que eu sou assim. Então, a minha reação foi essa. Mas eu acabei relutando um pouco com relação a medicamentos e tudo mais, porque eu era meio contra medicamento. Mas depois de todo o processo que eu vivi e tudo mais, eu contei cada coisa do meu processo nos Reels, depois assiste lá. Pra quem não sabe também, cada Reels que eu postei tem uma palavra na capa e forma uma frase gigante que, se você for rolando e for de baixo para cima, mas se você for lendo cada uma das palavras, vai formar uma frase animal que você vai curtir muito. Depois entra lá. Só que cada um dos vídeos tem a ver com a palavra da capa, e cada um dos vídeos eu conto como foi o meu processo de entender, de começar a tomar medicamento e não dar certo, parar por conta própria, aí ter dado tudo errado, ter que voltar de novo no psiquiatra, começar com outro medicamento, porque existe um processo todo de você ajustar qual medicamento você vai usar, ajustar a dosagem, ajustar várias coisas. Então é um processo. E quem não quer viver esse processo, ou quem desiste no meio, acaba tendo os mesmos problemas de sempre e voltando sempre a viver da forma que vivia antes. Então é um processo, tem que viver ele, não tem o que fazer. Depois dá uma olhada lá nos vídeos que eu conto mais a fundo. Qual o tratamento? Então, é o que eu falei, normalmente é medicamento, e existem algumas outras coisas que você pode fazer, mas sempre ter algumas ferramentas para você ir utilizando e ter acompanhamento também, né?
Agora eu vou passar rapidão aqui a questão de algumas coisas para vocês fazerem para criar uma rotina, porque deu 7 horas, deu meia hora, minha mulher já apareceu aqui e eu vou fechar com isso aqui para vocês. Então, eu trouxe algumas estratégias práticas que funcionam para quem tem TDAH criar uma rotina. Então, trouxe primeiro, comece por blocos de tempo. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, tipo manhã, tarde e noite. Não exatamente horáriozinho, cada coisinha. Começa por bloco. De manhã tem que fazer tal coisa, de tarde tem que fazer tal coisa, de noite tem que fazer tal coisa. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. E coloca meio que uma tarefa principal em cada um desses blocos. De manhã eu tenho que tomar banho e... Mano, sei lá o que você faz de manhã exatamente. Preciso tomar banho e trabalhar. Tomar café e trabalhar. Tipo, coisinhas simples. Não tenta começar com várias coisas. Começa de pouco em pouco. Faz uma coisa mais simples. Para você não largar no meio. Sacou? Usar gatilho visual. Cara, tem falado isso em várias lives. A gente que tem TDAH, a gente precisa de coisa visual. Porque a gente esquece. Se você ficar dependendo da sua lembrança, da sua mente, cara, esquece. Você não vai conseguir lembrar do que você tem para fazer. Então, começa com um planner ali, alguma coisa na parede, post-it, não sei, coisa no celular para despertar, para te falar exatamente o que fazer. Isso ajuda demais. Então, coisas que vão gerar um gatilho para você fazer aquilo. Porque você precisa de alguma coisa visual. Criar rotina com flexibilidade também me ajuda muito. Eu nunca consegui me ver muito em trabalhos de horários engessados, assim, sabe? Tipo, puta, tem que entrar essa hora, fazer tal coisa, tal hora, não sei o que, papapá. Isso, depois de muito tempo amadurecendo e tudo mais, entendendo como funciona, indo aos poucos, colocando aos poucos horários e tudo mais, eu consegui ter uma rotina hoje de certinho cada horário ali e tal. Mas se você conseguir colocar uma flexibilidade, por isso que eu falei de blocos, de momentos ali para você fazer as coisas, porque aí você consegue ter uma flexibilidade dentro desse bloco. Isso ajuda muito. Ter umas recompensas visíveis também ajuda demais, porque se você marcar ali, dar o check de concluído daquilo que você fez, isso ativa o sistema ali de dopamina e tudo mais e vai te dar motivação de continuar fazendo aquilo. Então ajuda demais. Começar pelo que você já faz. Então, tipo assim, já tem meio que uma rotina estabelecida assim de leve. Então tenta começar a colocar coisas junto daquilo que você já faz. Você já toma café da manhã 7 horas, você quer colocar uma nova coisa, coloca junto com o café ou logo depois dele. Que aí você começa a colocar esse hábito. Eu fiz uma live sobre hábito e tipo assim, você meio que faz um sanduíche, né? De tipo, coisa que você já faz, uma coisa nova e coisa que você já faz. E aí, por estar nesse sanduíche ali, fica mais fácil de colocar esse hábito novo. E uma coisa que me ajudou muito também, meditação ou oração de manhã. Eu gosto muito de orar de manhã, acordar, já orar, dar uma respirada ali e tal, tomar uma água e um suplemento ali já para partir pro treino, ou seja o que for. Eu vi que perguntaram aqui sobre o teste genético. Depois entra aqui eu vou deixar salva a live. Entra e aí dá para você ou passar lá embaixo o tempo, ou você fica clicando na tela e fica passando em vezes 2. Porque se eu for falar aqui de novo, eu já passei 4 minutos do tempo que eu deveria, que eu combinei com a minha mulher. E essa é uma coisa que a gente precisa fazer também, né? Respeitar ali dentro do relacionamento. Então, como eu falei, eu até tinha colocado mais coisas aqui, mas a gente acabou falando de vários outros assuntos e de qualquer forma eu espero que tenha ajudado vocês aí. Tem várias coisas que eu falei. Se você entrou agora na live, volta, entra lá no meu perfil depois e assiste, porque eu falei várias coisas lá no começo que podem te ajudar. E como eu falei, eu vou fazer esse evento online, gratuito, é só você entrar lá porque eu quero ter mais tempo para falar tudo que eu preciso falar. Então, se você quiser entrar nesse evento, comenta aqui evento
Só comentar evento aqui no chat que vai chegar para você o link lá na sua DM. E dentro desse evento eu vou conseguir, cara, explicar muita coisa, vou conseguir trazer muita informação a mais do que eu consigo trazer tanto aqui nos reels, aqui, vídeos e tal, como nas lives. Eu quero, cara, ter espaço e quero conseguir mudar a forma como você pensa e fazer você destravar realmente o TDAH ou ajudar uma outra pessoa que tenha TDAH e que vive com você. Cara, não sei. Só sei que são vários problemas que o TDAH acaba gerando e eu quero ajudar todo mundo que está vivendo nesses problemas, porque eu vivi durante muito tempo, tive, cara, muitas coisas ruins que vieram por conta de todo o lance do TDAH e conseguir sair disso mudou completamente minha vida. E por isso que eu tenho feito tanto conteúdo, tanta coisa, tenho trazido tanta coisa para vocês, porque eu não quero que você fique vivendo dessa forma para sempre, sabe? E vivendo o mesmo que eu vivi. Então, depois a gente vai ter esse evento aí, vou conseguir trazer mais luz ainda para vocês. Vou ajudar da melhor forma possível. Demorou? Então, se ainda não comentou e quer participar do evento online gratuito, é só comentar evento aqui que vai chegar lá para você. Beleza? Depois a gente se fala mais. Amanhã eu vou entrar em live aqui de novo. Vou fazer live praticamente todos os dias agora, só de fim de semana que não, né? Dá aquela descansada. Mas vai ter live aí todos os dias. Do que é o assunto do evento, vai ser sobre TDAH e tudo que envolve isso. Tudo. Existe assim, ó, é o TDAH e um leque de 1 bilhão de coisas em volta dele. Então bora lá que logo logo vai chegar a data desse evento aí e a gente consegue emergir, falar muito sobre isso e fazer mudar a sua vida. Beleza? A gente se vê amanhã então. É nóis. Valeu, boa noite.